Dentro do instrumento, há um cristal feito de material piezoelétrico, por isso é chamado de cristal piezoelétrico. É um material que, em resposta a um estresse mecânico, produzirá carga elétrica na mesma proporção. Quanto maior a carga, maior o estresse. Quando for exercida uma pressão sobre o material piezoelétrico, ele sofrerá uma deformação elástica e os átomos e íons são deslocados minimamente, mas o suficiente para haver uma separação de cargas como de distribuição não uniforme, fenômeno chamado de polarização dielétrica, uma grandeza proporcional a uma deformação sofrida. As cargas ligadas formam um campo elétrico. Nesse caso, trabalha-se com a grandeza chamada de deslocamento elétrico. Para isso, teremos as seguintes fórmulas, onde D maiúsculo é o deslocamento elétrico, D minúsculo é os coeficientes piezoelétricos, T maiúsculo é a pressão, esse E estilizado é a permissividade dielétrica e E maiúsculo é o campo elétrico. Para efeito de observação, o coeficiente piezoelétrico, esse D minúsculo, relaciona a polarização induzida com a pressão. O campo elétrico, o E maiúsculo, varia dependendo da direção em que é aplicada a pressão no cristal. Para encontrar os tensores coeficientes piezoelétrico e permissividade dielétrica, analisa-se a estrutura macroscópica do cristal. Dando continuidade à parte da composição, além dos cristais piezoelétricos, é importante mencionar o diafragma também, parte através da qual é exercida a pressão que é convertida numa força de compressão responsável por tensionar os cristais. Para caso da necessidade de medir pressão dinâmica sem influência de vibrações ou movimentos mecânicos, faça um processo chamado de aceleração compressada, incluindo na montagem do aparelho transdutor um acelerômetro com o mesmo tipo de cristal piezoelétrico, posicionado sobre o cristal em que a pressão atua. Assim será produzido um sinal de polaridade oposta ao que é produzido pelo cristal durante qualquer vibração ou choque. O modo concorrente é quando, devido à alta impedância do cristal, usa-se um amplificador de carga. O modo tensão é quando se coloca um MOSFET dentro da caixa do sensor, atuando como amplificador que converte a carga de alta impedância em um sinal de tensão de baixa impedância. Geralmente, é preciso adaptar o sinal do sensor de saída porque a pressão no cristal não é grande o suficiente para ele responder com uma tensão que possa lidar no aparelho. Com isso, pode-se concluir que talvez haja erros na medição se não for feito um condicionamento de sinal nos sensores. Ao contrário, o dispositivo de aquisição de dados pode realizar uma medição ruim. Para entender melhor o uso do amplificador, é importante citar que o sinal de saída normal dos sensores piezoelétricos pode variar de microvolts até centenas de volts. Então é por isso que, quando for aumentar esse sinal para gravá-lo, é usado um amplificador de saída que converte a alta impedância do sinal de saída em baixa. Para isolar o sinal, visando não haver erros de medida, cabos e conectores devem preservar uma resistência alta. Sua aplicação é para medir pressões no intervalo de 0,7 kPa a 70 MPa e é ideal para medir pressões dinâmicas, mas inútil para medir pressões estáticas.